Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Marcelo, marca aí 40 minutos, por favor. Meus irmãos, nós estamos no verso 6 da nossa exposição, chegamos ao verso 6. É o tema do nosso desse mês de novembro, Salmo 23, o Salmo do pastor. E o que foi que nós aprendemos até aqui nesse Salmo? Nós vimos que o fato de termos o Senhor como nosso pastor nos garante o cuidado de Deus em todas as coisas, em todas as áreas. Ele diz, o versículo 1, nada me faltará. Então, nada significa nada. Tendo Deus como pastor, nós podemos ter a certeza de que nada irá nos faltar. Assim como Davi, nós aprendemos também, Davi é o escritor desse salmo, assim como Davi, nós podemos também chamar Deus de meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Porque Deus iniciou um relacionamento conosco através da obra de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, por causa de Cristo, nós também podemos assumir que Deus é o nosso pastor. Se Deus é o nosso pastor, não nos faltará descanso, não nos faltará segurança. Ele nos guia a águas de descanso por pastos verdejantes, refrigera a nossa alma. Então nós temos segurança e descanso em Deus. Ele nos faz descansar em suas promessas de que nós estamos seguros em suas mãos. Nós podemos descansar na promessa de que a presença de Deus sempre estará conosco em todas as circunstâncias. O Senhor, nós aprendemos que o Senhor nos conduz, como pastor, Ele nos conduz por veredas de justiça, por caminhos retos, ou seja, Ele orienta o nosso andar. Em Deus nós temos orientação, temos um pastor que nos conduz em todas as coisas, em todos os caminhos. Nós aprendemos também, no versículo 4, a dura realidade de que o nosso pastor não só nos conduz por pastos verdejantes, águas de descanso, lugares de refrigério, ele nos conduz também pelo vale sombrio. Nós enfrentaremos a dura realidade dos vales da sombra da morte. Entretanto, nós podemos contar com a presença graciosa de Deus que nos dá razão suficiente para enfrentarmos os vales sem medo. Então, se o Senhor está conosco, não temerei mal algum. Nós vimos também no último sermão que Deus nos trata como hóspedes em sua casa. Ele é um bom anfitrião. E Ele prepara uma mesa, um banquete, e nos convida a estarmos com Ele, unge a nossa cabeça com óleo, enche o nosso cálice até transbordar. E o significado disso, como a gente falou na semana passada, é que o Senhor nos honra com o seu amor, celebra conosco as nossas vitórias e nas lutas, e satisfaz todos os nossos anseios. Tudo que nós precisamos, Deus nos dará, nada nos faltará. Hoje nós vamos falar sobre perseguição graciosa. Perseguição graciosa. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos
perseguidos. Viu, Marcelo? Não é só o apóstolo Valdemiro que está sendo perseguido. Está sendo perseguido. Todos nós somos perseguidos. O pastor John Piper, ele faz o esboço dessa passagem, eu falei isso na semana passada, ele faz o esboço dessa passagem com 3 metáforas. Já falei para os irmãos que o Salmo 23, ele apresenta pelo menos 2 metáforas. A mais conhecida dela, qual é? A metáfora do pastor. Deus como o nosso pastor. E tem a segunda metáfora. Do anfitrião. Né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, Deus como o nosso anfitrião. O pastor John Piper, ele tem uma sacada bem interessante para escrever, para pregar. Ele acrescentou uma terceira metáfora, não é uma metáfora canônica, mas ele acrescentou uma terceira metáfora baseada no versículo 6. E ele chama de patrulha rodoviária. Ele diz que no Salmo 23 nós temos o pastor, o anfitrião e o patrulheiro rodoviário. Deus é o nosso patrulheiro rodoviário. Deus nos persegue. Veja que nós temos aqui no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra seguir é uma palavra hebraica, obviamente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e é uma palavra que, na forma dela, significa estar atrás, buscar, perseguir, correr atrás de. E é uma palavra que é muito utilizada no contexto de perseguição. É muito utilizada em contexto de perseguição de batalha, de guerra. Nós temos um acontecimento curioso lá em Gênesis 14. Em Gênesis 14, houve uma guerra de vários reinos, né? Era 5 contra 4 reinos, uma coisa assim, lá em Gênesis 14. E um desses reinos envolvia Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram ali devastados, os reis de Sodoma e Gomorra tiveram que fugir. Eles iriam dizer assim, fugir não, a gente bateu em retirada. Mas eles fugiram, se deram mal, e um grupo de homens fortemente armados, né, com armamento de guerra, armamento do exército, exclusivo do exército, pegou Ló e a sua família, e os bens de Ló e da sua família. Ló era sobrinho de Abraão. E diz lá em Gênesis 14, versículo 14 em diante, né, que Abraão juntou 318 homens, Abraão os 300, né? Abraão juntou 300 homens, 318, e disse, nós vamos buscar o meu sobrinho. E perseguiu aqueles homens que levaram o seu sobrinho, que estava então refém daqueles homens. Perseguiu até encontrar. Então a ideia da perseguição é procurar até achar. Procurar até achar o meu alvo. Lá em Êxodo, Deus havia dito a Moisés que quando ele estivesse apresentando sinais e prodígios no meio dos egípcios, Faraó, mesmo assim, não iria deixar o povo sair do Egito. O próprio Deus disse que endureceria o coração de Faraó. O Faraó tinha um coração duro, mas Deus disse que iria endurecer também o coração de Faraó ainda mais. Ou seja, estava no plano de Deus. E Deus disse para Moisés, olha, o coração de Faraó será endurecido. E por esse coração endurecido, ele vai perseguir vocês. Essa vai ser a maneira de o meu nome ser glorificado. E de fato, quando nós lemos Neemias capítulo 9, versículo 11, a perseguição dos egípcios foi implacável. Eles foram até tentar pegar os israelitas, a ponto de morrerem nas profundezas do mar. Perseguiram, mas acabaram morrendo, né, no fundo do mar. Quer dizer, até a morte, a perseguição até a morte. A ideia de perseguição, meus irmãos, portanto, eu estou usando esses exemplos onde a palavra aparece,
mas tem muitos outros contextos, é que a ideia de perseguição é de uma busca intensa, uma procura intensa até que o alvo seja encontrado. É uma verdadeira busca implacável. Então, se a gente fosse fazer um filme baseado no Salmo 23, versículo 6, nós diríamos que nós temos um Deus que nos busca de maneira implacável. O filme seria Busca Implacável Divina. Davi confia que a bondade e a misericórdia de Deus vai persegui-lo todos os dias da sua vida. Ele está sendo perseguido. Bondade e misericórdia me perseguem. Então essa é a ideia da palavra seguir. Não é que a bondade e a misericórdia de Deus está disponível para ele. Não é isso. Ele está dizendo, para onde eu vou, a bondade e a misericórdia de Deus está correndo atrás de mim. E ela é mais rápida do que eu. Ela sempre chega em mim. Esse verso aqui, no versículo 6, é uma espécie de fechamento do Salmo 23. Porque Davi expôs para nós aqui que o Senhor é o pastor que conduz o seu rebanho. O Senhor é o pastor que conduz o seu rebanho de uma maneira graciosa, com cuidado, com proteção. Além disso, o Senhor é retratado como um anfitrião amoroso que honra os seus convidados na sua mesa, que trata com honra. E a partir disso ele conclui: certamente eu serei perseguido pela bondade e misericórdia de Deus. Se Deus, a ideia é o seguinte, se Deus é quem ele diz ser, se Deus é o pastor, se Deus é um bom anfitrião que me trata como um hóspede valioso, um hóspede digno, se Deus é quem ele é, se Deus é quem as Escrituras dizem que ele é, nós podemos esperar que esse Deus vai nos perseguir com a sua bondade e a sua misericórdia. A sua graça nunca vai nos faltar. Então, quando o Salmo diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que é que não vai nos faltar? Perseguição. Mas perseguição da bondade e da misericórdia de Deus. De modo geral, na história da igreja, e como parte da própria natureza do cristianismo, podemos dizer assim, a perseguição faz parte daqueles que trilham o caminho do discipulado. Então, no início da história da igreja, a igreja foi perseguida. Então, primeiro século, a igreja perseguida, no livro de Atos, a igreja perseguida. Tempos depois, com os romanos, imperadores romanos perseguindo a igreja do Senhor. Muita perseguição. Então, perseguição faz parte da história da igreja e é da natureza da igreja. É tanto que Paulo diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. O Senhor Jesus disse, olha, quando vocês forem perseguidos, alegrai-vos, regozijai-vos. Então, o Senhor Jesus diz e espera que nós sejamos perseguidos. Então, eu vou colocar dessa maneira. A perseguição, ela faz parte da natureza da igreja. Mas isso não quer dizer que todo crente e cada crente vai ser perseguido por causa da sua fé. Isso não quer dizer que cada cristão, cada crente vai sofrer algum tipo de perseguição. Então, nós podemos dizer que é incerto que todo e cada crente enfrente perseguição. De um modo geral, a igreja é perseguida. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou perseguido por causa da minha fé. Eu não sou. Alguém aqui é? Talvez alguém aqui seja. Mas, de um modo geral, a igreja enfrenta oposição. Mas existe um tipo de perseguição que todo crente sofre. É a perseguição de Deus. Nós podemos afirmar que toda e cada ovelha do Senhor Jesus é perseguido pelo pastor. Essa é uma certeza que nunca vai nos faltar. Que nunca deve nos
que nunca deve sair do nosso coração, da nossa mente. Deus nos persegue constantemente com a sua bondade e com a sua misericórdia. John Piper, mais uma vez citando John Piper, ele ilustra essa perseguição da seguinte maneira. Ele diz: Davi pintou um quadro para nós um pouco assim. Imagine-se dirigindo despreocupadamente pela rodovia. Então você pode imaginando dirigindo até João Pessoa. Imagine-se dirigindo despreocupadamente pela rodovia, quando de repente você vê uma luz vermelha piscando no seu retrovisor. Você olha para o retrovisor, uma luz piscando. Você diz logo assim: que diabo é isso, né? Por algum motivo maluco, você toma a decisão irracional de acelerar. Deu uma doida em você, você viu uma luz piscando, você pensou, deve ser a polícia. Mas eu vou acelerar. Aí você acelera. Bem inteligente, não é isso? A propósito, eu tenho tanto medo assim da polícia que outro dia, quando eu vinha de uma pessoa, já de noite, né? A polícia vinha, o quê? Era uma faixa de 100, era 100. A polícia devia vir em 70. E vinha vários carros em 70. Com medo de ultrapassar a polícia. Que medo é esse? Eu peguei e ultrapassei. Olha, e não aconteceu nada. Eu não fui preso. Mas, pouco medo da polícia. O medo é grande, não? Então, por algum motivo maluco, você tomou a decisão de pisar no acelerador e ao invés de frear. Então você ruge pela rodovia a 100 milhas por hora. Milhas, a linguagem americana. E tenta se afastar da patrulha rodoviária. Todas as vezes que você passa do limite, você olha para... Você olha lá para o painel e vê você ultrapassando o limite nos seus olhos. Olha isso. Vê nos seus olhos. Não, eu falei errado. Mas você entendeu. À medida que o seu sentimento de culpa aumenta, todas as falhas da sua vida começam a surgir na sua consciência. Todos os seus erros. E aquele é só mais um. E o tempo todo você lembra que se conseguir ir mais rápido, se você for mais rápido, você vai perder a sua habilitação. E não poderá tirar aquelas férias que você queria, tanto desejava, com a sua esposa. Ele diz para Miami, mas pode ser para Jacobã, pode ser para um lugar mais simples, né? Por aqui. Mas o seu carro simplesmente não tem o poder da patrulha rodoviária. Você pisa no acelerador, mas a patrulha rodoviária ele alcança. Você fica sentado, tremendo, enquanto o patrulheiro caminha até a sua janela e diz: você ficou com a consciência pesada, não foi? Então ele enfia a mão no bolso e puxa uma carteira e diz: aquele hotel que vocês ficaram pediu para que eu trouxesse a carteira de vocês, que ficou lá no balcão. Então eu corri e acelerei até alcançar vocês. Então você se sente como um tolo absoluto. E ao estender a mão para pegá-lo, ele disse: e tem outra coisa. Eles me falaram do resultado do sorteio. Vocês ganharam um sorteio. Uma viagem gratuita dos dois para Miami ou para Jacumã. É só você entrar em contato com eles e tal e combinar quando vocês vão viajar para Miami. Viagem gratuita para 2 pessoas. Com tudo pago. Então, perseguido, acelera que é problema. Era coisa boa. E essa ilustração, né, é uma ilustração simples, mas a gente é muito rápido para seguir em nossa tolice, em nossos pecados. Nós somos muito rápidos para agir com insensatez. Nós somos muito rápidos para nos afastarmos do Senhor. Mas Deus é muito mais rápido para nos amar. Deus é muito mais rápido para se aproximar de nós. Então, tem uma música que é uma música que eu gosto muito, uma música em inglês. Ela diz que a graça de Deus é maior, a misericórdia de Deus é maior do que todas as coisas. A letra diz, né, uma tradução aqui bem... Ela diz: louvado seja o Senhor, a sua graça
é mais ou maior. Mais forte que a escuridão. Ela se renova a cada manhã. Os nossos pecados são muitos, mas a sua misericórdia é maior. Os nossos pecados são muitos, a sua misericórdia é maior. Nós somos muito rápidos para nos afastarmos de Deus, para fugir de Deus, como Jonas. Nós somos muito rápidos para pecar, mas Deus é muito mais rápido para nos alcançar. Sua bondade e a sua misericórdia nunca irá nos faltar. Se você é alguém que às vezes tem medo de ter alguém te seguindo, saiba que isso é real. Tem gente que tem medo, né? A gente está andando na rua, aí olha para trás. Um medo de perseguição, né? Ei, fecha aquela porta, fecha a janela, calor de torar, fecha aquela janela. Meu Deus, tem alguma coisa aqui. E não tem ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa, a partir de hoje, saiba que tem alguém sim. Tem alguém sim. Quando você estiver andando no escuro, tem uma pessoa lhe perseguindo. É Deus. E não é para lhe fazer medo. Ele está lhe perseguindo para lhe dar bondade e misericórdia. A palavra bondade aqui, a palavra bondade é uma palavra muito conhecida. Eu não sei se quantos aqui já ouviram falar daquele livro, Uma Igreja Chamada Tov. Alguém já ouviu? Uma igreja chamada Tov. A palavra Tov é uma palavra hebraica que significa bondade, bom. Essa palavra aqui, a palavra Tov. Então, de modo geral, a palavra bondade se refere àquilo que corresponde a um objeto. Então, por exemplo, quando Deus criou o mundo, cada coisa que ele criou, ele disse, isso aqui é bom. Ou seja, correspondia ao que ele desejava. Era bom. Se era bom, é belo, é verdadeiro. Mas a palavra bondade também descreve a bênção que Deus derrama sobre o seu povo. Inclusive, a bênção que Deus derrama ao seu povo, invertendo as circunstâncias. Invertendo as circunstâncias. Então, Deus inverte circunstâncias desafiadoras por circunstâncias boas. E não é à toa que, se você ler o Salmo 85, versículo 12, a palavra bom é traduzida lá. Aliás, ela substitui a palavra chuva. Deixa eu pedir para os irmãos abrirem lá. Salmo 85. Salmo 85, nós temos um paralelismo hebraico, né? Um paralelismo na poesia hebraica. Salmo 85. Eu disse o quê? Tá certo. Salmo 85, versículo 12. Diz o seguinte: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então veja, olha a linguagem aqui do salmista. O Senhor dará o que é bom, e a terra produzirá o seu fruto. O que seria aqui o que é bom? O Senhor nos dará o que é bom, que faz produzir o fruto da terra. É a chuva. Então a ideia é que a bondade divina, ela substitui uma circunstância ruim por uma circunstância boa. Então, uma circunstância de sequidão é transformada numa circunstância de chuva, que Deus faz produzir o fruto da terra. Então a bondade de Deus é uma descrição de uma bênção que Deus derrama para o seu povo, quando ele inverte uma circunstância ruim, circunstâncias pesadas, difíceis, por uma circunstância boa. Quando nós saímos da tempestade para a bonança. É a bondade de Deus em ação. Aí nós temos a palavra misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra misericórdia é também uma palavra conhecida, hebraica conhecida. Eu vou citar porque os irmãos já ouviram falar dela. É a palavra hesed. Então, essa palavra hesed expressa uma atividade espontânea e generosa que brota do desejo de trazer um benefício a alguém que precisa. Então, ela é uma atividade espontânea,
ela é generosa e vem do desejo de trazer um benefício a uma pessoa que precisa. E isso tem tudo a cara do livro de Ruth. Quando nós lemos o livro de Ruth, a palavra Hesed é uma das palavras chaves do livro. Porque mostra a Hesed, a misericórdia, a benevolência de Ruth com Noemi. Né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu vou estar com você até o fim. Nós temos a benevolência de Noemi com Ruth. Nós temos a benevolência de Boaz com Ruth, de Ruth com Boaz. É uma sucessão de benevolências, quando no fim das contas, quem está agindo por trás ali? A benevolência divina. Porque a misericórdia divina muitas vezes se manifesta através da misericórdia dos outros, das pessoas, uns dos outros. Nós podemos ser as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, sendo misericordioso com os outros. É Deus em ação através de nós. Então a palavra misericórdia é uma palavra-chave do livro de Ruth. E na Bíblia, ela aparece em várias situações. Mas, por exemplo, em Isaías 54, versículo 8, Miqueias 7, versículo 18 também, muitas vezes a ira de Deus é substituída pela sua misericórdia. Deus é um Deus irado, pronto para derramar o seu juízo sobre um povo, sobre uma nação, mas Deus substitui a sua ira pela sua misericórdia. Não que a ira de Deus seja um problema. Isso aqui é importante, porque algumas pessoas vão dizer o seguinte: uma característica mais linda de Deus é a sua misericórdia. E qual é o problema com a ira dele? Porque Deus está certo, tanto quando ele quer ser misericordioso, quando ele quer exercer juízo. Deus está certo de toda forma. Né? Quem fica com raiva da misericórdia de Deus é igual Jonas. Né? Deus tem o direito de exercer juízo com quem ele quiser. No livro de Jonas, Deus matou uma planta, Jonas ficou com raiva. Como é que mata a minha planta? Pai de planta, Jonas. Matou minha planta. Aí, Jonas ficou com raiva, porque ele tinha misericórdia da planta e Deus não. Deus matar a planta. Aí Deus quis exercer misericórdia com os ninivitas. Aí Jonas ficou com raiva da misericórdia de Deus com os ninivitas. Deus queria que eles pegassem fogo. E o livro de Jonas narra isso. Deus tem o direito de ser misericordioso, mas também tem o direito de exercer juízo, de ser justo. Ele tem o direito de ser justo. Então, muitas vezes também, a resposta divina ao pecado é a misericórdia de Deus. Em Lamentações capítulo 3, a boa mão de Deus excede a sua ira. A misericórdia de Deus excede a sua ira. A misericórdia de Deus Lamentações vai dizer, é a causa de não sermos consumidos. É a causa de não sermos consumidos. Então, tanto o amor quanto a ira de Deus são respostas divinas adequadas. Só que nas páginas da Bíblia, muitas vezes o seu amor excede a sua ira, excede ao seu juízo. A misericórdia de Deus também é descrita na Bíblia como duradoura, persistente e eterna. É tanto que nós lemos aqui no Salmo 23, versículo 6. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Então a misericórdia de Deus é duradoura, persistente e muitas vezes até é descrita como eterna. Em Isaías 54, versículo 10, lá fala que os montes e os outeiros vão ser removidos do seu lugar. Imagine montanhas sendo removidas do lugar. É algo impensado, né? Mas ele diz, os montes, os outeiros podem ser mudados de lugar. Mas a misericórdia de Deus jamais se apartará do seu povo. Quer dizer, a ideia é o seguinte, até, tem coisas que são
intransponíveis, que são imutáveis. Mas é mais fácil essas coisas mudarem de lugar do que a bondade e a misericórdia de Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 4, Deus diz que o seu amor pelo seu povo, aliás, ele diz que o amor do povo é passageiro, é como nuvem, é como orvalho, é passageiro, em contraste com o amor de Deus. O amor de Deus nunca tem fim. Em Jeremias 31:3, apesar dos pecados que levaram o povo à decadência, é a benignidade de Deus, quer dizer, a sua misericórdia, que vai garantir a restauração de Israel no futuro. Por que nós cremos que um dia Deus vai restaurar o povo de Israel no futuro? Por causa do caráter de Deus. Deus é benigno, misericordioso. Nos Salmos, nós temos muitas descrições sobre a misericórdia de Deus. E muitas vezes é descrita como eterna. Nós temos 2 salmos que são bem conhecidos, 2 salmos que é bem parecidos também. É o Salmo 118 e o Salmo 136. E eles têm um refrão. São muitos versículos dizendo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu lembro que o irmão Martiniano, o irmão lá do Ceará, na igreja ele gostava muito de ler um desses salmos. E ele pedia que a igreja repetisse a parte de baixo, né? Então ele lia: rendei graças ao Deus dos deuses. Aí toda a igreja: porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí o Salmo 118, acho que é o 118, versículo 1, começa dizendo: louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Dura para sempre. Oséias 11, versículo 4, anote esse versículo, Oséias 11, versículo 4. Deus diz que atraiu o seu povo com suas cordas de amor, com seus laços de amor. E tem músicas que falam isso, né? Deus nos atrai com suas cordas humanas, com seus laços de amor. Não apenas somos perseguidos, meus irmãos, como nós somos encontrados e laçados pelo Senhor. Isso que é perseguição, irmãos. Deus nos persegue, nos atrai, joga uma corda, nos laça, e tudo isso é por amor. Tudo isso é por amor. Aquela história, olha, Deus é educado e Ele não vai te atrair. Deus é educado e Ele não vai te puxar. Ele vai ficar batendo até você abrir a porta do seu coração. Ele vai ficar batendo no seu coração até você abrir a porta. Deus vai fazer você. Ele vai te puxar. Ele vai te atrair. Então, o Salmo também diz, eu vou ler novamente o Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa frase, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, representa não só uma certeza de Davi, não apenas uma certeza sobre o futuro, habitarei na casa do Senhor, mas representa um anseio, um desejo. Representa uma expectativa de Davi de habitar na casa do Senhor. Como nós sabemos, a casa do Senhor, no Antigo Testamento, é uma referência ao... como nós sabemos, né? Que prepotência minha. Como nós sabemos, a casa do Senhor é uma referência ao... Bora, irmãos, na casa do Senhor não existe Satanás. Vamos lá. Então, a casa do Senhor é uma referência a
o templo, ao tabernáculo. Que, não sei se vocês lembram, né? Quando Salomão construiu o templo, ele disse, olha, esse lugar aqui não tem como conter a glória de Deus. Não cabe Deus aqui. A casa de Deus é os céus. Então, Salomão nunca pensou, nem Davi, que ao construir a casa de Deus, aquele lugar, aquele espaço, ia caber Deus ali. Essa não era a ideia. Mas a casa de Deus, o templo, o tabernáculo, que significa habitação, é uma representação física da presença de Deus no meio do seu povo, de Israel. Através daquele tabernáculo, daquele templo, Deus estava ali presente. E às vezes o povo até via fumaça, a presença de Deus de forma visível, uma fumaça, uma nuvem, né? A ideia básica, meus irmãos, é que o Senhor, embora morador do céu, morador entre aspas, ele tinha uma habitação no meio de Israel. E estar na casa do Senhor era estar onde? Diante do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com a igreja. Quando Davi diz, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu quero morrer na igreja. Eu quero morrer no templo. Eu quero estar no templo todo dia. Para quando Jesus vier, eu estar na igreja. Não é isso. Pelo amor de Deus. Então, o templo é a habitação de Deus. Aonde Deus está. A ideia de estar na casa do Senhor é estar com o Senhor para todo o sempre. O foco aqui é Deus, não é o lugar, é Deus. Habitar na casa do Senhor significa morar aonde Deus está. E eu não consigo ler essa passagem e não pensar em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. João ouve uma voz dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Eles serão o povo de Deus. Deus mesmo estará com eles. O céu, a irmã Coca, cadê a irmã Coca? A irmã Coca disse outro dia, para que eles saibam que o céu é Deus. A irmã Coca fez um pedido de oração por algumas pessoas descrentes. Ela disse, para que essas pessoas saibam que o céu é Deus. O céu é Deus. A habitação celestial é a presença de Deus com o seu povo. Que é melhor do que qualquer outra coisa. Melhor do que qualquer expectativa que a gente tenha. É a própria presença gloriosa de Deus com o seu povo. Então, o Salmo 23 nos ajuda a olhar para frente, para o futuro. O desejo por habitar na casa do Senhor é o desejo de morar com Deus na eternidade, irmãos. Né, Marcelo? Foi? 2 minutos? Não, então vai. Tá de boa. Então, o desejo de habitar na casa do Senhor é o desejo de viver na eternidade com Deus. Mas sabe o que é interessante? Aqueles que têm Deus como pastor vão desfrutar dessa presença gloriosa de Deus. Isso se concretizará. E aí João acrescenta um elemento interessante. Em Apocalipse 23, eu citei o 3, né? E tem o versículo 4. Ele diz, lá na habitação de Deus, lá onde Deus vai habitar com os homens, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá morte, lá não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, por causa da presença gloriosa de Deus. Estar na habitação de Deus, irmãos, é usufruir da plena bondade de Deus, sem os efeitos do pecado, sem os efeitos do mal. Nosso pastor está nos conduzindo até lá. O nosso pastor está nos conduzindo até lá, a sua habitação celestial. Meus irmãos, todo o Salmo 23 nos leva ao Senhor como um cumprimento de todos os nossos anseios. Que coisa boa, irmãos, ter um Deus que cuida de nós,
que nos conduz por pastos verdejantes, águas de descanso, refrigério. Que coisa boa ter um Deus que nos orienta em todas as coisas, que nos guia. Que coisa boa ter um pastor presente na tribulação, no vale da sombra da morte. Que coisa boa ter Deus como um anfitrião que nos recebe em sua casa e diz: seja bem-vindo, coma da minha mesa. Que coisa boa ter um Deus que pode nos proporcionar tantas coisas. Mas acima de tudo isso, irmãos, que coisa boa é ter Deus. Que coisa boa é ter Deus como nosso pastor. Nessa vida, nós podemos sentir falta de muita coisa. E nós constantemente somos tentados a ter inveja. Viu? Nós vemos realizações na vida dos outros e dizemos: olha, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço as coisas do jeito certo. E não consigo ter isso, não consigo ter aquilo. Você já viu alguém dizendo isso? Talvez você mesmo, né? Vamos falar a verdade. Talvez você mesmo já tenha pensado: rapaz, eu faço tudo direitinho e nada dá certo. Nós temos um senso de justiça própria. Era para dar errado com os outros, era para dar certo para mim. As coisas não são assim. A vida debaixo do sol não é assim. Então, nós podemos sentir falta de muitas coisas. Coisas que outro tem, eu não tenho. Podemos sentir falta até de coisas que são importantes e você não tem. Às vezes é o próprio trabalho melhor, você queria um trabalho melhor, mas no momento só tem aquele. Você queria ter uma casa, um carro. Né? Você queria ter isso, aquilo, outro. Se compara com outras pessoas. Isso te frustra. Na vida, nós podemos sentir falta de muitas coisas. Mas nunca vai faltar um Deus que nos persegue diariamente com seu amor. Nunca vai nos faltar um Deus que nos amou eternamente, enviando o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, irmãos. Como é que nós podemos dizer que nos falta coisas se Deus enviou seu único Filho para nos dar tudo eternamente? Como é que eu posso sentir falta de alguma coisa? O nosso pecado é terrível, né? Porque a gente vive reclamando, é ingrato, diz: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu sinto falta disso, eu queria aquilo. Meus irmãos, Deus não poupou seu próprio Filho na cruz, nos amando. E a gente sente falta de alguma coisa. Deus nos deu tudo em Cristo. O melhor de Deus não está por vir, já veio. O nome dele é Jesus Cristo. Então, o nosso pastor nos ama, ele nos ama muito. Então, lembre-se, nessa vida vai faltar muita coisa para você. Mas o seu pastor não vai lhe faltar. Ele vai lhe perseguir com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia. E ele acha, viu? Ele persegue e encontra. E você vai sempre usufruir da graça dele. Graça ao seu favor. Nunca vai faltar o favor de Deus para você. Você vai enfrentar todo tipo de provação. O vale da sombra da morte, você vai enfrentar. Talvez você já esteja enfrentando hoje. Você vai enfrentar no ano que vem. Essa semana, talvez você já esteja preocupado com amanhã, dia 1º. Já tem coisas para se preocupar. Você vai enfrentar todo tipo de provação, mas lembre que isso é breve. É breve. Tribulação é momento. Glória eterna. Lembrando de ontem. Glória eterna. Entendeu? Libertadores. Você vai enfrentar todo tipo de provação. Mas isso é um momento. Logo nós habitaremos com o Senhor para sempre.
Lá ninguém vai se lembrar o que é tristeza, ninguém vai se lembrar o que é pecado. O que é pecado? Nunca ouvi falar disso. Ouviu? Só que a glória de Deus é tão tremenda que você não vai sentir falta de mais nada, não vai se lembrar de nada que é ruim. Só vai se lembrar que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho. Logo nós habitaremos com Ele para sempre. E que nunca nos falte esperança. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo ânimo, a consolação das Escrituras. Obrigado pela esperança que o Senhor derrama sobre nós essa noite. Obrigado, Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia que sempre correm atrás de nós. Todos os dias, Deus. Nós temos visto isso todos os dias. Quando nós acordamos, nós temos o que comer, nós temos água, nós temos roupa para vestir. Nós temos um lugar para dormir, nós temos família, nós temos igreja, nós temos irmãos, amigos. Tudo isso é tua graça, é tua misericórdia, Deus. Perdoe, Deus, quando muitas vezes nós sentimos falta de coisas que nós achamos que são importantes, que são imprescindíveis, mas não são. E nós temos o Senhor e isso muda tudo, Deus. Ajude-nos a confiar que Tu és o nosso pastor, o supremo pastor, que cuida de nós, que nos protege, que nos ama e que nos persegue graciosamente todos os dias. Que a esperança, Deus, de habitar em Tua presença console o nosso coração diariamente. Em nome de Jesus. Amém.